Obrigado por cada vida presente, por cada família aqui representada na tua casa de oração. Nós queremos te entregar esta escola bíblica dominical em tuas mãos, Senhor, para que possamos sentir a tua presença em nossas vidas e o teu desejo para que possamos, ó Pai, ser servos e filhos melhores. Abençoa a dirigente, abençoa o pastor Manuel que trará o estudo, ó Deus. Possamos sentir a cada momento essa vontade, esse desejo de estar te servindo em espírito e em verdade. Abençoa todos os nossos irmãos que não vieram, aqueles que estão no caminho. Pedimos uma proteção sobre cada um deles, pedimos uma revigoração de ânimo sobre nossas vidas a cada dia, para que possamos estar cumprindo a nossa missão, a missão do qual nos deste de ir e pregar o teu Evangelho a toda criatura. Entregamos nossos trabalhos, todos os departamentos da nossa igreja, e tudo que seja feito aqui, seja unicamente para a glória de Deus. Amém. Obrigado por tudo, nós pedimos e te agradecemos, em nome do teu amado Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Nos Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo de broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei um alto retiro, porque conheceu o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor possa aplicar essa porção linda em nossos corações, poder sentar. Amém. Vamos louvar o Senhor. Cento e 16 é desejo da alma. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Cristo Mestre, ouvi.
também sobre direção ao ensino dessa manhã e abençoar todos nós que estamos aqui para esta oração, pedindo a nossa irmã Letícia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, agradecidos, Pai, que o Deus pudesse nos dar mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, nesta manhã. Obrigado a Deus pela noite que passou, pelo dia que raiou, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, Deus, pelo nosso pão de cada dia, pela saúde, pela paz, pelos benefícios que tu tem feito sobre a vida de cada um de nós, Deus. Abençoa a vida do nosso dia cristão, Senhor, aqueles que já caminham, Senhor, com a pandemia, onde eles estiverem, Senhor, que o Senhor guarde e abençoe, Pai. Obrigado por tudo, nos ensina melhor para o teu reino, ó Deus. E, ó Deus, também peço, Senhor, pelos enfermos desta igreja, Senhor Jesus, que estão se recuperando, ó nas suas casas, ó Deus, aqueles que estão no hospital, Senhor, aqueles, ó Deus, que não sei se Pai, mas tu sabe, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, para isso, cada um confortando, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, e por tudo, Deus, que não seja Jesus Cristo, que agradecemos por tudo. Amém. Agora, o pastor Romeu está com a oportunidade de fazer o ensino. Negação da declaração de amor a Deus. No texto básico do nosso estudo, que é 2.1, no meio da página primeira, nós ainda estamos na primeira página, onde tem a palavra Deus, com certeza, Deus é a base do nosso relacionamento eterno. Daí em diante nós iremos começar o nosso estudo. O texto básico é: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós falamos sobre a comparação do amor a Deus, da justificação de manter fiel a Deus em relação aos amores, em relação às outras pessoas. E as pessoas mais importantes na vida de outras são essas aqui que Jesus falou: pai, mãe, filho e filha. Mas nós falamos desses assuntos e nós chegamos até essa parte, e diz assim: Deus com certeza não, mas Deus é a base do nosso relacionamento eterno. Essa parte aqui, Deus é a base do nosso relacionamento eterno. E se tivermos um amor maior do que aquele que está dentro da nossa declaração de amor a Deus, com certeza iremos negá-lo. A base, a força e o poder de dizermos somos de Deus está dentro da força da nossa declaração de amor a Ele. Se nós não tivermos isso, nós vamos negá-lo. E nós provamos aqui que Pedro era um dos amigos de Jesus, um dos cristãos mais chegados, e chegou o momento de negar. Então não é que Pedro não amava a Cristo, não é que Pedro não queria cumprir a missão, é porque ele não estava nessa situação. Ele não tinha essa base do relacionamento eterno. O que é a base do relacionamento eterno? Primeiro, quem tem essa base não teme a morte, porque sabe que está eternamente com Deus. Se os inimigos insistirem para perseguir, maltratar e até a morte, como Paulo diz, nós que temos um relacionamento com Deus, a declaração de amor está acima
até de nós mesmos, nós não vamos amar a nossa vida mais do que a nossa prontidão diante de Deus. Não é fácil, mas é possível. Humanamente não, mas com Cristo aí voltamos a afirmar o que afirmamos na semana passada. Podemos dizer com prioridade e propriedade aquilo que disse Paulo lá em Colossenses 4:13, que é a divisa das mulheres. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, até submeter a minha vida à exterminação, por amor de Jesus Cristo. Posso todas as coisas. Jesus Cristo está nos fortalecendo a nós passarmos por todas as adversidades da vida. Alguém pode dizer assim: um crente se suicidou porque não suportou as pressões materiais. Eu fico em dúvida. Se realmente era crente, a não ser que tenha algum problema psicológico ou neurológico, se suicidou porque não sabia o que estava fazendo. Mas consciente, eu acho que ele, esse cristão, esse crente, não entendeu a veracidade do Evangelho na vida. Então, se não tivermos nenhuma coisa acima da nossa relação e do nosso relacionamento eterno com Deus, nós até morreremos por Ele e faremos como acontecia no tempo, como eu falei sobre as 3 coroas. 3 homens, 3 comerciantes da época do Império Romano foram presos porque eram crentes. Não podia dizer que era crente, mas as suas ações denunciavam e interrogaram e lhe disseram: somos crentes, sim. Então você vai ter que negar essa fé publicamente, ou então vocês vão morrer na câmara fria. E os 3 foram para a condenação, para o auditório da condenação. Então disseram a ele: se algum de vocês se arrependerem, não quiserem mais professar esse Deus, vocês vão voltar para casa. Mas se insistirem, vocês vão ficar aqui, porque daqui vocês vão para a câmara fria. Então um dos negociantes pensou: eu tenho minha mãe, tenho meu pai vivo ainda, tenho mulher, tenho filho, como é que eu vou fazer isso? E renunciou, disse que não ia morrer porque negaram essa fé. Os outros 2 não, manteram e foram condenados à câmara fria. E quando aquele homem foi livre para ir para a família, ele e a câmara fria, o local de execução, ficava perto de uma ladeira, e aquele homem foi subindo a ladeira para ter acesso à cidade onde voltaria para a família. E ele olhou para o céu e viu 3 anjos descendo na câmara fria com 3 coroas, mas um parou e os 2 desceram. Aquele homem chegou à conclusão: eu perdi a minha coroa porque neguei ao meu mestre. E é assim. O que faz a gente negar a nossa declaração de amor a Deus é as preocupações com as coisas materiais e as pessoas também materiais. É muito bom nós concentrarmos, quando Cristo disse amar uns aos outros, no sentido do evangelismo, do cristianismo, é porque ele sabe que a família espiritual, ela deve ter prioridade sobre a família material. Isso é outra coisa que não é tão fácil aceitar. Eu valorizar o irmão mais do que o meu pai e a minha mãe, se não é cristão. Então, mas essa é uma realidade não boa, não fácil, mas boa e estrutural para a vida. Então eu não vou negar o meu Senhor
por amor à minha mãe, por amor ao meu pai. Jesus chamou um jovem para segui-lo, porque viu que tinha neles qualidades para ser um discípulo. O jovem disse assim: ó mestre, eu bem que queria ir, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. Quer dizer que o amor de Cristo, o amor a Deus, estava abaixo do amor ao Pai. A mãe também, quando a gente vê isso, os críticos da Bíblia dizem: mas Jesus é tão exigente que não deixou nem o filho ir para o funeral do pai. Criticou o rapaz, ainda disse mais: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas o que significava era que existia, não sei se existe ainda lá em Jerusalém, era cultural de que o filho primogênito só saía de casa quando o pai morresse. E o pai do rapaz estava vivo, com saúde, então Deus tinha que esperar até aquele homem morrer para aquele rapaz se tornar discípulo. Então, é justamente isso que Jesus diz a respeito dessa ligação familiar, que é muito grande, embora a sociedade queira destruir, totalmente diferente. Quando nós mais amamos aos nossos irmãos espirituais, nós temos mais capacidade de amarmos os nossos irmãos materiais, os familiares. Quem não ama a Deus e não segue as suas diretrizes, não ama a sua família. Então, tudo está coordenado dentro do amor de Deus para conosco. Ame seu parente, ame os seus amigos, mas não deixe que esse amor ultrapasse o amor de Deus, porque na hora da declaração que você for dar, você vai negar. Pedro negou muito mais. Pedro negou a Cristo porque amou a sua vida. E Jesus chamou a atenção também e disse: aquele que perder a sua vida, achará. Irmão. Esse texto aqui, como diz, Deus é a base, né? Nos remete à rocha eterna. Quando Jesus se apresenta, e a gente bem sabe, né? O Senhor que é construtor nato, né? Toda casa precisa de uma fundação, de uma base, de uma rocha, né? Nós temos construções aí pelo mundo inteiro. A Rio Niterói, aquela ponte, foi construída inclusive por uma empresa que eu trabalhei há muitos anos, não tinha nem nascido ainda, a Christian Nilsson, é uma multinacional. E ali no meio do mar eles conseguiram fazer fundações com muita rocha, muito concreto, muito ferro, e até hoje está ali aquela ponte em pé. Por quê? O mar bate, né? Toda a ventania bate, mas ela não cai, porque está fincada na rocha. Então nós precisamos valorizar sim a beleza da casa, as paredes, as portas, as luminárias. Claro que isso tudo é mais visível do que a fundação, né? Mas ela é quem sustenta, ela é quem dá a salvação de toda a casa. Eu digo que nós somos ingratos, somos incompreensíveis, erramos em valorizar o que vemos só. E nós temos tendência só de valorizar o que vemos, porque você passa debaixo de uma árvore, vê as suas espessuras, as folhas verdes, muito fruto e admirável, mas não se preocupa com as suas raízes. Assim mesmo é até familiar. Os filhos desenvolvem, crescem, ganham dinheiro, enriquecem, mas não olham para as suas raízes, para os pais. Foi eles que deram toda aquela estrutura para que ele seja grande, mas geralmente pai e mãe nessa estrutura é esquecido. Porque as pessoas só olham, têm tendência de olhar só o que é visível. E as maiores grandezas na vida do homem não podem ser vistas. É muito interessante. E também os sons mais bonitos, mais melodiosos não podem ser ouvidos, a não ser que tenha um ouvido da alma,
que vai para o pomar, para a floresta, escuta o canto do vento. Nem todo mundo tem essa capacidade. Essa capacidade é dom de Deus. A gente ouvir o som que ninguém ouve, mas você chega na floresta, na mata, no pomar, você, primeiro uma voz de Deus existe, e você fica ali naquele enlevo espiritual, de ver as coisas que Deus criou, agradecer. Agora é necessário ver o pomar, a floresta, tudo mais, saber que para que eles estejam aparecendo é necessário ter raízes. A mesma coisa na vida espiritual. Se nós não tivermos raízes, seremos como o imbaúba. O imbaúba é uma árvore que nasce até em calçada. Tem facilidade de nascer, cresce, mas é oca. E geralmente no estado da sua vida, ela serve para guardar no seu interior inseto. Às vezes nós como cristãos somos feitos a imbaúba. Ela cresce, umas folhas bonitas, a imbaúba tem, mas o seu interior é muito frágil. Irmão Ronaldo, cresce rápido. Cresce rápido. Eu não sei quem vai receber, lá em casa está cheio. Eu corto, daqui a pouco eu vejo ela está de novo. Corto, daqui a pouco já está de novo. Ela está complicada. É isso aí. Deus é a base do nosso relacionamento eterno. E se tivermos um amor maior do que Ele, que está dentro da nossa declaração de amor a Deus, com certeza iremos negar. No texto acima, parece-nos que Jesus está nos mostrando uma cena de ciúme. Quem não entende o Evangelho, quando vem Jesus dizer assim, quem amar pai e mãe mais do que a mim, não me merece. Como esse Deus é ciumento? Parece que é uma cena de ciumento. O que não existe. Ele exige de nós esse amor declarado e vivido a Ele. Olha, nós que somos humanos, não gostamos, não aceitamos um amor dividido. Um amor que é declarado a mim e vivido por outra pessoa. Então, olha, se somos humanos, não aceitamos isso, como é que Deus vai aceitar? Agora, quando Deus não aceita, quando Deus prova, mostra a realidade, as pessoas pensam que é a imposição dele, é o ciúme, é a imposição, mas não. É muito bom nós abrirmos a mente para saber que tudo que Deus exige de nós é para o nosso bem. Porque Deus não tira vantagem nenhuma nisso. A vantagem de Deus é que nós sejamos corretos, se amamos a Ele, respeitamos as normas do bem, porque isso nos dá felicidade. Mas alguém tem a pretensão de dizer, vou engrandecer o reino de Deus. Coitado. Engrandecer o reino de Deus, porque Deus é grande. Deus não precisa de ninguém para ser grande. Agora Deus engrandece, por ser grande, engrandece aquele que se faz pequeno. Mas se o ser humano se faz grande, não pode ser engrandecido por Deus, porque Ele é grande. Então, no conceito da vida cristã, nós somos fracos, pequenos e necessitados. Mesmo sendo espirituais, nós somos necessitados e não podemos engrandecer o reino de Deus.
Deus é que engrandece nossas vidas. Agora, nós podemos aumentar a população do reino de Deus quando em Cristo aceitamos a Nova Jerusalém como a nossa cidade eterna. Isso podemos fazer, mas eu vou fazer isso para engrandecer o reino de Deus, eu vou fazer isso porque Deus já declarou também, declarou que não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Por isso eu costumo dizer que serviço em igreja não é culto. Não é culto. Culto é a sublimidade da relação e da doação íntima para com Deus. Agora, o que é o culto? Fazer a obra de Deus com alegria. Isso é um culto, mas fazer a obra de Deus como obrigação deixou de ser culto. Trabalhar na casa de Deus por obrigação deixou de ser culto. Se você trabalha na casa de Deus por gratidão, se torna culto. Mas o serviço, tem muitas pessoas que gostam de reger, de cantar, de pregar, de ensinar, mas às vezes não está participando do culto. Tudo aquilo que direciona para o ser humano deixa de ser culto. Tudo aquilo que se direciona para a exaltação própria deixa de ser culto. A gente está vendo por aí na mídia pessoas tomando conta a igreja deles é aquele mundaréu de gente que não é cheia, é inchada. Aí as pessoas, o que eles dizem se tornam Deus. Eles se tornam Deus. O que eles dizem são aceitos e seguido piamente. Sem análise de que está certo e de que está errado, se aquilo é a vontade de Deus, mas é a vontade do líder, é a vontade do pastor, então vamos fazer. Quem faz isso não conhece o que realmente é uma conversão. Somente Deus é que é Senhor de toda a verdade, e como diz a Bíblia, quando Deus fala, cabe-se o homem. Mas eu estou escrevendo um pastoral que diz assim: a palavra de Deus submissa à nossa vontade. É o que está ocorrendo hoje em dia. Aí lê a palavra de Deus, mas não, se está contradizendo alguma coisa que pratica, vamos procurar uma maneira de aprovar isso. Sim. Hoje em dia eles estão pegando aquilo que o povo gosta de ouvir, mas não a verdade do Evangelho. Hoje em dia o Evangelho está muito mistificado. O Evangelho era puro. A expressão do Evangelho era pura. Agora é um licor. É misturado. É um suco verde. Não é que alimente pelo suco verde, não, mas é porque leva pepino, alface, diversas coisas. É um suco verde, não é puro, porque está mistificado com ideologia, com desenvolvimento estrutural, com religiões falsas, com conceitos particulares. Muitas coisas estão sendo incutidas na pregação do Evangelho, e nós, como ovelhas, temos que estar atentos para essas coisas. Jesus disse: olha, muitos virão em meu nome e farão sinais e prodígios. Então nós estamos vendo sinais e prodígios aí e ficamos, será que é? Eu vou nessa igreja para ver, eu vou visitar. Falta de segurança na palavra de Deus. O irmão para si, eles não estão mais
gente pode ver que hoje, como também no passado, né, a igreja experimentou essa inundação de teologias, de credos, de misticismo, né? Eu acho que até era muito mais naquele início da igreja, talvez até muito mais forte, né, do que hoje, porque a igreja estava em formação, é como uma criança em formação. Qualquer coisa pode afetar o desenvolvimento da criança. A igreja estava em formação. E Paulo combatia muito. Como? Com a palavra. E eu acho que o que acontece hoje justamente é a mesma coisa. Falta da palavra. Quando você vê essas igrejas, com esses movimentos, pode observar que a palavra fica lá no cantinho dela. E o que vale é o que o pregador está lá com suas exibições, luzes piscando, paredes pretas e tudo mais. A raiz da vida cristã é a palavra, mas nós estamos a observar as folhas, o caule e as folhas e a figueira diz que é assim, está tudo legal, está tudo certo, mas quando Jesus chega perto dela e diz: olha, você não pode ficar aqui mais não, porque você está enganando as pessoas. Porque você era para dar fruto e não deu, está enganando. E infelizmente tem muitas figueiras falsas, figueiras que não dão frutos, fazendo que pessoas famintas vá buscar. Aí Jesus diz aos judeus, aos fariseus, dizendo também ao povo do Sinédrio: vocês andam a milha em busca de uma alma, e vocês as tornam filhos do inferno 2 vezes mais que vocês. Quer dizer, as almas famintam e a palavra bonita aí leva a pessoa a uma consciência de que é Deus que está inspirando. O homem tem inspiração, Deus inspira e Satanás inspira também. Tem muitas coisas. Primeiro, a incitação do erro é básico de Satanás. Então, palavra bonita não pode ser detectada como palavra de Deus. Então, é necessário ter cuidado. Jesus disse uma coisa muito interessante lá em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas conhecem a minha voz. Então, os cristãos têm que se engajar em conhecerem a voz de Deus. Quando está em alguém está professando essa palavra, é dele ou é de Deus? Porque a mesma formação da Bíblia é a formação da pregação. Às vezes o redator ele se inspira em coisas materiais, em coisas humanas. É verdade, mas é uma verdade humana. Eu estava analisando essa semana um versículo da Bíblia. Eu estou fazendo um tipo de consulta e guardando alguns versículos para que depois nós possamos fazer num culto de oração, em vez de trazer a mensagem, fazemos uma reunião, mesa redonda sobre determinado assunto. E eu estava analisando Jesus dizendo, através do profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e meus caminhos também não são os vossos caminhos. Aí eu fiquei pensando, por que isso? O que é que nós podemos esticar desse texto? Aí eu cheguei a uma conclusão humana, minha decisão, de que quando Deus diz assim, o meu pensamento não é o vosso pensamento, Ele quer dizer, não pense como eu, e não coloque meu pensamento, e não diga que o seu pensamento é o meu.
o que você faz, não diga que sou eu, porque as minhas obras não são iguais às suas. Aí eu comecei a pensar, quantas coisas as pessoas dizem que é Deus que está fazendo, e não é Deus, é o homem. E quantas vezes o homem pensa em Deus como se fosse homem, colocar o pensamento de homem em Deus. E acontece muito isso, a gente encontra relato de que a gente vê assim, isso aqui não está invertido. Porque Deus não pensa, nós não podemos admitir que o nosso pensamento é igual ao pensamento de Deus. Embora nós integramos o nosso pensar na palavra dele. Mas ele diz claramente, o meu pensamento não é o vosso pensamento. Então, não podemos pensar em Deus como homem. Se pensarmos em Deus como homem, nós vamos encontrar falha. Temos que pensar em Deus como Deus. Temos capacidade para isso? Abrangentemente não. Então, isso vai criar uma busca constante, porque nunca vamos chegar a esse objetivo. Então, vamos buscar. Eu costumo dizer em reuniões de casais, que já faz muito tempo que eu não faço, que a natureza humana é diferente. As mulheres têm uns sentimentos diferentes dos homens. Tem pensamentos que se coordenam, mas tem particularidades que são deles. E nem o homem deve querer apagar essa peculiaridade da mulher, nem a mulher a peculiaridade do homem. Então, o que é que ocorre? A mulher sempre quer viver conquistando o homem. O homem é sempre arredio à exposição da conquista. Ele quer ser o conquistador e não o ser conquistado. E a mulher quer sempre conquistar esse homem. Então, a questão faz o seguinte: se o homem se declarar totalmente apaixonado pela mulher e mostrar isso, fica faltando na mulher aquela busca de sedução, aquela busca de, como se diz, a busca de tomar você, de conquista. A mulher não pode viver sem a busca da conquista. Então, o homem tem que entender isso e ver, notar e vir conviver. E a mulher tem que conviver também que o homem é o rascunho. Então, tem que entender isso. E se entenderem, aí do rascunho, da caneta tênue, vai terminar saindo um poema. Ô pastor, Sim. até porque o rascunho é a raiz. O rascunho é o que não é visto, né? Pastor, com relação a essa situação, a mulher e o homem precisam ser um. Né? Assim como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Um tem uma missão de ir ao mundo em carne, em forma humana, o outro tem a função do todo poderoso, né, que atribuiu ao Filho toda a autoridade. Então, mas os dois têm que convergir em um só. Se não houver essa fusão, não existe a formação de um homem, porque já falamos aqui que lá na criação Deus disse, e lá Deus fez o homem, macho e fêmea o fez. Esse tema é importante por essa expressão, o fez. Ele usa dois elementos. Deus criou o homem
macho e fêmea, aí vem agora o plural, ele reduz ao singular, macho e fêmea o fez. Então, na mente divina e no meu conceito, depois dessa descoberta, é que um homem para Deus é um homem e uma mulher, porque só assim a própria Bíblia poderia dizer o filho do homem. Filho do homem. E Adão viveu e teve tantos filhos. E Adão não podia ter filho. Se olhar nessa parte individual, homem e mulher, quem tem um filho é a mulher. Mas não pode nunca deixar de analisar que não é mulher somente que tem um filho. Porque biologicamente o homem, como as mães querem ensinar os meninos sobre a geração do neném, dizem, o papai jogou uma sementinha na mãe e nasceu o neném. Isso aí são coisas que nós não paramos para ver o poder da verdade e ficamos deixando passar como quem está na praça dos ventos urbantes. Diácono Luan Leão. Pastor, a mulher ela recebeu um dom especial de gerar e dar à luz. E o homem, o dom de Deus de lançar na mulher a semente, porque sem a semente, como é que ela vai dar à luz? Né? Então, ela depende do homem, e o homem depende dela. Para você prosperar a espécie. Né? Isso aí. A mulher, ela tem qualificações especiais que o homem não tem, como o homem também tem qualificações especiais que a mulher não tem. Isso faz com que um dependa do outro. E a dependência só se conclui em um milagre se eles se amarem. Filho do amor, coisa bonita. Filho do amor. Não filho da necessidade. Krishnamurti é um psicólogo indiano. Ele faz traz uma nota sobre isso e diz assim: os nossos filhos são nossos filhos. Depois ele diz: ou são filhos dos nossos desejos sexuais. Porque o filho do amor é aquele que é analisado, preparado e dois corpos se entregam amorosamente, que isso faz levar a sublimidade de um prazer para que uma nova vida surja na terra. É muito interessante. Mas as pessoas aí no pastoral aí, eu digo assim, a maior agressão ao amor é chamá-lo de desejo, é transformá-lo em desejo. A mulher deseja a mulher deseja o homem e se juntam, mas isso é uma agressão ao amor, porque não é filho do amor. Aí, quando às vezes as mulheres que não esperam, não querem, vivem mais somente pelo desejo sexual, diz assim, eu já ouvi, infelizmente, mulher dizer para outra: olha, neguinha, eu estou desgraçada de novo. Porque estou grávida. Estou desgraçada de novo, estou grávida. Por quê? Porque não é filho dela aquilo, é filho do desejo. Nossos filhos são nossos filhos ou são filhos dos nossos desejos? Muita consciência que existe no ar ainda, que nós ainda não trouxemos para aplicá-la em nossas vidas. Muita coisa. Sim. Se não vivesse aqui no Brasil, nessa época de hoje, ele talvez até dissesse: eu sou filho das nossas dependências fisiológicas. Porque tem gente hoje fazendo filho para pegar benefícios do governo federal, do governo estadual. Eu já escutei tantos filhos, e ainda bem que eu recebo tanto aí do governo, quanto tem gente até nisso. A questão dos filhos não serem nossos, fruto do amor verdadeiro. Diácono Leão. Pastor, eu acho assim que
coisas de perfeição. Porque os animais, a gente acha que os animais não têm raciocínio, né? não tem inteligência. A gente diz, né? Mas a gente sabe que Deus colocou nos animais um tipo de inteligência diferente do nosso. Porque em muitas coisas os animais são muito mais sábios do que nós. Né? Porque Deus orienta os animais, ele só faz o correto. A alimentação dele, se ele perceber uma planta, uma fruta que é venenosa, ele não come. E o homem não, o homem come e se envenena. Porque o homem vai pela aparência, pelos olhos. Achou bonito, vai lá e come. Mas o que eu quero comentar na realidade é que Deus colocou uma coisa para poder as espécies se prosperarem, né? Se multiplicarem. Porque se os animais tivessem atração um por outro, que é o desejo, e o homem também, se não tivesse, não haveria a multiplicação da espécie humana ou da espécie animal. Só que no homem, Deus fez muito especial. Além do desejo, Deus colocou uma coisa que os animais não têm, né? Que é o amor, a paixão e o amor que é gerado pelo desejo de formar uma família, né? Pelo desejo de conviver a dois, né? E dali gerar os filhos, como o pastor falou, os filhos do amor. Né? É diferente. Nos animais não, é o filho da necessidade de proliferar a espécie. Eu vejo assim por esse ano. O ser humano, eu escrevi também um pastoral que diga uma coisa e depois eu respondo. Eu disse, o homem é a pior criação que Deus fez. É a pior coisa que Deus fez na terra. Depois vejo o peso, aí diga assim, mas é que ele mais ama. E é isso mesmo, mas o que os animais trouxeram para Deus de prejuízo nenhum, e está cumprindo a sua missão. O que as árvores trouxe? Nada, continua manga botando manga, mas o homem está totalmente diferente da imagem e semelhança de Deus. Por causa do homem, Deus perdeu o seu filho. Perdeu não, entregou seu filho para morrer na cruz. Por causa do homem, Jesus diz assim, eu e o Pai trabalhamos até agora e sabe que a maioria vai se perder. Então, só é filho ruim, só dá trabalho. Que são os filhos ruins de Deus, só dá trabalho. A alegria é só no dia que nasce. Pastor, e aparentemente, além de dar trabalho, aparentemente é o que Deus ama mais, porque a história do filho pródigo, que a Bíblia fala. Então, se Deus não amasse, se o pai não amasse, o pai não ia recebê-lo de volta. Ele não, você me relegou, né? O que você tinha direito eu já dei, então agora você não tem mais direito de nada. Te vira nos 30. Mas como Deus é misericordioso, né? Aí assim, ultrapassa, excede o nosso entendimento com relação a Deus, porque a gente é muito limitado para entender a essência de Deus. Aí Paulo diz, se não fosse a misericórdia de Deus, é a causa de não sermos destruídos. A causa de não sermos destruídos é a misericórdia de Deus. Porque o que nós merecíamos? A destruição. O que é que nós merecemos? A condenação. Mas o sofrimento de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele pode dizer, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo os preceitos da formulação das mentes doentias, mas segundo a palavra de Deus. Então são coisas que nós temos que pescar. Às vezes a gente pode ficar num lugar parado, eu chamo isso a língua estranha, parado num lugar,
olha, está voando, está conversando com Deus, com o Espírito Santo, tanta coisa, e está perto de uma pessoa aí, ela nem nota, não sabe, não ouve nada. Somente a pessoa e Deus está conversando. E é nesses momentos que a gente vai tendo luz para desenvolver muitas coisas na vida espiritual. Estou sozinho? Não. Eu estou sem fazer nada? Não. Estou fazendo a obra de Deus em relação à minha estrutura espiritual. Dúvida? Alguma expressão? Alguma palavra na Bíblia que foi lida e que não houve encaixamento momentâneo, rápido na mente? Então vamos, eu chamo ruminar, vamos jogar fora e procurar de qualquer maneira saber. E a Bíblia mostra isso. Falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, essa relação com Deus é baseada na sabedoria que as pessoas buscam em relação ao amor do Pai. Por isso, quem conhece o amor ao Pai se mergulha nesse momento sublime de meditação. Ele sabe que Deus não é destruidor, que Deus não tem prazer em matar, não tem prazer em ver as pessoas morrerem, porque a natureza de Deus é expressa na mente cristã, no conhecimento, no perdão, na misericórdia, e vê você se transforma. Você pensa assim: eu como homem, como pessoa pecadora, eu não faria isso. Como é que o meu Deus iria fazer? Eu que não tenho o complemento da luz divina, eu que não tenho uma visão totalmente abrangente às coisas de Deus, eu não faria isso? Então são coisas que, quando nós nos entregamos e vivemos mais intimamente com Deus, não é necessário mulher estar sabendo, marido estar sabendo, filho está sabendo que você está ali conversando com Deus. Não é preciso ninguém saber. O importante é você viver esses momentos. Isso é que é importante. E diabo leão. É interessante quando a gente começa a entrar em sintonia com o amor de Deus, com a sabedoria de Deus, começa a vir a inspiração, né? Para muitas coisas. A gente vê no mundo, um exemplo no mundo empresarial, tem pessoas assim, sumiram, que vê no campo, né? Que não tem informação dos grandes doutores, engenheiros, cientistas, mas ele tem a inspiração de Deus e ele faz na prática e abençoa tantas vidas. Porque tem empresários aí que são para semi-analfabetos, mas tem uma diferença: ele tem a sabedoria de Deus. E muitas vezes ele tem centenas ou milhares de engenheiros, doutores e cientistas a serviço dele, porque ele conseguiu multiplicar o que Deus deu para ele, porque ele não foi egoísta e ele pensou na população, na comunidade, nos outros. Geralmente, os empresários que prosperam muito, na realidade, que prosperam na verdade, né? Que prosperam assim, honestamente, eles abençoam quantas famílias, né? Digamos que o cara tem uma empresa, tem 1.000, tem 5.000 funcionários, tem 10.000 funcionários. Então, quantas pessoas estão sendo abençoadas, né, pelaquela inspiração que Deus deu àquele homem? E a gente vê muitas histórias dessa. É isso aí. E a sabedoria, às vezes, eu contei aqui a história real de irmão, de dois engenheiros que recém-formados na universidade, aí voltavam para a cidade onde morava, a casa dos pais, e eles vinham cheios de sabedoria, conhecimento, se sentia senhores
do saber. E para chegar na cidade, tinha que atravessar um rio, e esse era atravessado de canoa. E lá está o canoeiro, sentado, esperando passageiro. Aí daqui a pouco apareceram os dois. O canoeiro está livre? Estou pronto para atravessar. Aí ele entra na canoa. Aí os dois engenheiros começaram a mostrar poder, conhecimento, humilhando o canoeiro. Canoeiro, você sabe o que é filosofia? Não, senhor. Ah, perdeu parte da sua vida. Você sabe o que é aritmética? Não, senhor. Perdeu outra parte da sua vida. E foi perguntando as coisas, e distraíram o canoeiro. O canoeiro dizendo, eu não sei. A vida do canoeiro já não existia quase nada. Já tinha perdido uma parte, duas, três. Aí a canoa bateu numa pedra, começou a afundar. Aí o canoeiro perguntou, doutores, os senhores sabem nadar? Eu disse, não, então o senhor perdeu a vida toda. E ele nadou, não tinha sabedoria, aquele montão de sabedoria que ele expressava, mas tinha sabedoria suficiente para nadar e não morrer. Não sabe nadar, então perdeu a vida toda. Eu fui perdendo um pedacinho, mas o Chaval perdeu a vida toda. Então é esse tipo de coisa, ser. Essa é uma resposta legal, muita gente, somente para saber que nós estamos vivendo nesse momento, que nós estamos vivendo também falando, no âmbito internacional, esquerda, direita e tudo mais, e faz necessário toda a base, todo o conhecimento, e profissões, e pessoas também, por que não? Cada um na sua condição e a gente foi chamado. Então, é porque eu sou um matemático e de repente eu não preciso de jardineiro, e vice-versa. Então, é uma coisa para ser muito melhorada, isso aí, de uma forma muito profunda que você está fazendo. Porque o cara pode saber de engenharia, pode saber arquitetura, não sabe nada direito. Isso aí. Quem é que faz o pão do engenheiro? Sim. Né? Quem é que debulha? Quem é que descasca o arroz do médico? Quem semeia? Então, o maior conceito da vida é o conceito da unificação dos poderes. Estamos vivendo uma crise agora de pedreiro, né? O pedreiro hoje é procurar como Ele está sendo profissão de exportação. Parece que Jesus está mostrando uma cena de ciúme, o que não existe. Ele exige de nós esse amor declarado e vivido a Ele, porque Ele sabe que o amor aos nossos pais, nossos cônjuges, aos nossos filhos, não é suficiente para salvar nossas almas. Já o amor a Ele, em primazia, com muita felicidade, poderíamos transferir a essência do amor dele para conosco, o amor dele, o amor da terra para as pessoas. Sua expressão não é de ciúme, mas de carinho e amor. O amor dele para conosco não sofre variação, o que não acontece conosco. Muitas pessoas estão sendo iludidas por direcionarem seus amores a outras pessoas que usam o nome de Deus para cativá-las na religiosidade. O bispo, o apóstolo, o mensageiro, o pastor tal, fala assim, e nunca vi ninguém falar como ele, não. Bom, o irmão Anderson é testemunha. Que um irmão, um conhecido nosso lá da parte, se converteu ao Adventismo,
e chamou, convidou para ouvir um teólogo lá para explicar que o culto deveria ser no sábado. E como recebeu uma instrução diferente, ele disse que você e o pastor vai o quê? Onde vai passar? Vai prestar conta dos sábados a Deus. Vai prestar conta dos sábados. Então, o que a pessoa diz é mostrado todo o conhecimento da Bíblia, mas ele está ligado àquela pessoa. Então, são iludidas. Direciona seus amores a outras pessoas que usam o nome de Deus para cativá-la na religiosidade, nos templos, na liturgia e etc. Essas pessoas amam e seguem esses falsos líderes e não ao Senhor em espírito e verdade. Infelizmente é uma realidade. Pastor, Sim. minha vizinha, que é adventista, ela veio dar um livro dos adventistas para mim e para os filhos. E disse assim: vocês procurem ler, entender e procurem ver a diferença do que você está seguindo para a nossa igreja. Aí eu disse: mas por quê? Eu não vou ler, eu posso até ler o livro, mas eu não vou seguir o que vocês querem. É porque Jesus está voltando, buscar a sua igreja. Você vai ficar aí, você tem que sair dessa encantamento, porque você vai prestar conta a Deus, porque você não respeita o sábado. Aí quando discutiu, pega no livro. O sábado era o dia normal de adoração, mas já existia um desencontro nisso aí. Por quê? Porque eles tinham o sábado como dia de descanso, e literalmente tem lá na Bíblia: e Deus no sétimo dia descansou. Aí eu faço feito Nelson Ned, diz assim: meu Deus não se cansa, meu Deus não come, como homem ele come, mas como Deus não. Como homem ele tem pai e mãe, mas como Deus não. Então eu não posso, no conceito de um Deus, não posso formar um Deus corpóreo, nem um Deus humano, que tenha fome e cansaço. Como é que poderia se cansar uma pessoa que diz assim: apareça isso, e apareceu, faça-se isso, e se fez? Será que somente pegar o pó e formar o neto, o homem sopar na narina, cansou? Que Deus fraco! Então Deus não se cansa. Agora, por quê? Deus sabia que a miserabilidade da mente humana ia fazer dos homens escravos dos outros, como ainda faz. Então Deus fez com que, por exemplo, que o homem devia trabalhar 7 dias, 6 dias e descansar 1. E para que o homem não escravizasse o outro. Por isso Deus deu um dia de descanso. Agora, a religiosidade hebraica levou ao extremo. É um dia de descanso, porque e até Cristo acontecia isso. Mas depois de Cristo mudou. De Cristo disse assim: olha, esse pensamento não é um pensamento de Deus, nem o meu. Porque se o boi de vocês cair numa cova no dia de sábado, vocês não vão tirar não? Porque é sábado. Vocês não fazem nada no sábado, não fazem comida, não fazem nada no sábado. Quem foi que ensinou isso a vocês? Se o boi cair na cova, tira sim, porque é sábado. E cara, deixa de ter essa preocupação toda, porque vocês estão valorizando mais o sábado do que o homem. E Deus valoriza mais o homem do que o sábado, porque o sábado não foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem feito por causa do sábado. E depois desse, Jesus, no primeiro dia da semana, 3 eventos especiais que provam
que Jesus Cristo valorizou a primazia da semana, no primeiro dia, na ressurreição de Jesus, foi no primeiro dia, na descida do Espírito Santo, foi no primeiro dia, e nas reuniões de Jesus, geralmente, no primeiro dia da semana, o Senhor reuniu os seus discípulos. Então, é somente analisar e não se escravizar à liturgia e congresso e expressões dos hebreus. Diga. Considerando tudo isso, a gente vê hoje a ciência declarando que para o homem ter um bom desempenho, ele precisa de pelo menos um dia de descanso, o que vem a concordar com a ordem de Deus de haver o descanso. Lá no Velho Testamento a gente vê inclusive o descanso da terra. E o plantador, o agricultor sabe disso. A terra que planta precisa também de um descanso. Inclusive existiam 6 anos de colheita e 1 ano de descanso da terra. Ou seja, há essa necessidade física, né? E que eles acabam que não trabalham 6 dias. Eles param na sexta-feira, não trabalham no sábado, não trabalham no domingo. Ou seja, não trabalham nos 6 dias. E a Bíblia diz assim, Paulo dizendo, trabalhar de dia e de noite, para não ser pesado ao teu irmão. O erro do cristianismo é não trabalhar e se mostrar suas necessidades aos irmãos e à igreja. E a Anderson. O calendário daquela época era diferente do calendário de hoje. E o calendário de Deus, muito além ainda, porque o calendário dele não é o nosso. Uma prova disso é que ele diz: 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Nós estamos hoje no domingo para a gente. Para Deus nós não sabemos qual é o dia. E outra coisa, o que caracteriza fundamento nos cristãos é o que Jesus disse à mulher samaritana. É nesse monte, é aqui, é nesse dia, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Uma coisa só importa, que os adoradores de Cristo, de Deus, o adorem em espírito e verdade. E isso pronto, livra qualquer conceito de opressão e de prisões para termos dia correto. E isso causa também um sentido de cumprimento de dever. Aí eu fui para a igreja no sábado, cumpri a minha obrigação. E como se o mandamento de Deus se resultasse nos 10. Aquilo é o mandamento da lei, mas tem o mandamento do Senhor, que é muito, são muitos mandamentos. Jesus veio dizer: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. O mandamento da palavra é isso, é o mandamento, tem muitos mandamentos, muito mais do que 10, é o mandamento do Senhor. Ali é a lei, e também está expresso biblicamente de que a lei não é mais o aio ou a expressão que deve estruturar as vidas dos cristãos. Não é a lei, porque a lei era por opressão, por obrigação, mas sim a fé. A fé vem pela doação. Nós somos de Deus através da fé. A lei nos condena. É a graça de Cristo que nos absorve. Alguém pediu a palavra? Foi, pastor, mas já estou contemplado que o senhor terminou. Deixa eu ver se eu termino essa parte. Não vai dar para terminar. Ainda tem outro lado. Essas pessoas amam e servem esses falsos líderes e não ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje convivemos com muitas entidades religiosas colocando várias colocações carnais no Evangelho, que é espiritual. É uma coisa antagônica, não pode. E nós podemos ver, existe uma diferença do culto carnal e do culto espiritual. E por causa dessa ascendência de ouvir o homem, é que os cultos
estão se tornando carnais. Onde ensina que o amor às coisas materiais perece quando há um encontro verdadeiro com Cristo. Isso é a afirmação do culto espiritual. Onde as coisas materiais perecem, não podendo assim serem superiores às espirituais. Toda vez que nós priorizamos as coisas materiais, estamos negando a nossa fé. Por exemplo, se a esposa ou o marido for mais amado do que Jesus, ao perdê-los, vem a desistência da vida e todos os outros planos. O cristão está vivendo bem, feliz, porque está bem com a esposa. Há um incidente na vida, ela se separa ou ele morre. A pessoa que tinha amor àquela pessoa mais do que a Deus, a vida está desestruturada. Não tem como. Tem pessoas que dizem que não conseguem. Isso é linguagem poética e mentirosa. Sem ti eu não vivo. Se é isso, a Deus está acima. Deus está abaixo desse sentimento. Então, tem pessoas que acontece isso mesmo. Perdeu o cônjuge, desaparece, acabou-se. A vida para ele terminou. E não pode ser assim. O cristão não pode ser assim. Sabendo que podemos vencer todas as dificuldades e permanecermos fiéis ao Senhor, se o Senhor é a nossa prioridade, se a nossa declaração do amor ao Senhor estiver acima de qualquer outros amores. Como eu disse no início, Deus não proíbe que ninguém ame e quer que ame mesmo. Quanto mais amor, mais luz tem as pessoas. Quanto mais amor, mais bondade, mais caridade, mais misericórdia envolve a vida das pessoas. Deus quer isso, mas não quer que você estrague a sua vida espiritual amando uma outra pessoa mais do que ele. Não é ciúme, é cuidado. Às vezes há essa questão, principalmente mulher de pastor, desse cuidado. Tem às vezes as mulheres se aproximando muito do pastor e ela observa mais do que a gente, aí chega e diz assim: está vendo que aquela mulher está, ou aquela moça está se excedendo, não? Não tem nada de exceder, está se excedendo. Às vezes ela vem antes da gente. Aquilo também não é ciúme, não é ciúme que ela está com muito cuidado. Às vezes o homem também vê isso, tem homem que adianta, tenta para a mulher, aí o homem está de fora. É muito mais fácil um homem entender a natureza do outro do que entender a natureza da mulher, e vice-versa. Então a gente analisa e diz: olha, cuidado que essa daí pode sair coisa desagradável, então evita. Isso não é ciúme, isso é cuidado. E Deus usa isso conosco: cuidado, não ciúme, porque ciúme é fruto da carne, e quem é espiritual não vive dos frutos da carne. Se a esposa e o marido for mais amado que Jesus, ao perdê-los vem a desistência da vida e todos os outros planos. Não existe mais plano nenhum na vida depois que se perde um grande amor. Depois que a musa dos sonhos evapora ou vai para outra local, as raízes do sentimento apodrecem e a vida murcha. E só fica sobre a terra as folhas secas que o vento arrasta até chegar na fornalha da solidão. Olha, mas é por isso, pai. Bem, na próxima semana, essa parte, esse capítulo, nós já passamos 5 semanas. 5 semanas desse
Espírito. Nós vamos começar aqui. Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, força, resignação. E sabemos, quanto mais amamos ao Senhor, nós amamos as pessoas que estão perto de nós. Quanto mais amamos ao Senhor, nós amamos mais filho, amamos mais pai, amamos mais esposo, amamos mais esposa. É uma prova constante de que o amor ao Senhor é a força de nossas vidas e é o complemento de toda a nossa esperança como cristão, aguardando a eterna salvação que já está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus para que logo mais à noite possamos estar aqui novamente para adorá-lo, né? E nessa oração eu convido o nosso irmão Rogério. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos aqui, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Vendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Estudando, Senhor, todo o processo nos nossos corações e possamos, Senhor, a cada dia colocar em prática o nosso dia a dia, Senhor. Nos traz, Senhor, mais tarde, Senhor, para o culto de louvor e adoração.